Salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Eu já vou pedir, antes de você saber sobre o que nós vamos falar aqui hoje, polêmicas, tem muita coisa boa para falar aqui hoje. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar com o máximo de pessoas, que incentiva muito a gente continuar fazendo conteúdos sobre o Flamengo para vocês. Bom, a primeira polêmica é sobre Carrascal, né? Jogador aí que vem sendo muito criticado pela torcida. A raça rubro-negra foi na porta do condomínio do jogador, onde o jogador mora, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né, para dar uma pressão, porque um dia depois de uma derrota bem dolorosa para o Palmeiras, onde o resultado passou pela expulsão do Carrascal, ele achou que ele tinha que dar uma festa, né? Então a torcida foi lá e cobrou, né? Não teve agressão, né? Palmas aí para a raça rubro-negra, que foi lá só mostrar o descontentamento com a atitude do jogador. Ele tem que entender, né, a pressão que ia jogar no Flamengo. É diferente de jogar em qualquer time do planeta. Jogar no Flamengo é muito diferente. E parece que ele não gostou, né? E pediu para ser negociado. Bom, Carrascal, é aquilo. Você veio, de repente você não conhecia a história do Flamengo, não conhecia como é o Flamengo, né? E você veio de um centro onde não se tinha muita cobrança, você veio da Rússia, né? E já falou com os seus representantes que quer ser negociado, quer voltar para o futebol russo, né? Ou uma outra liga. Lembrando que o Flamengo já recusou uma proposta pelo jogador do futebol francês. Se eu não me engano, era do Olympique de Marseille. Queria contar com o jogador, né? Mas o Flamengo optou naquele momento por não negociá-lo, né? Como ele foi convocado para a seleção colombiana, pode ser que ele faça um bom mundial, se valorize, e aí o Flamengo pelo menos recupera parte do valor investido na contratação do Carrascal. Bom, eu acho o Carrascal um bom jogador, não é craque, né? Eu acho que pro nível de Flamengo hoje, você tem que ser, além de bom jogador, você tem que ser craque. O Flamengo precisa ter 2 craques por posição no elenco, né? E isso faz com que a competitividade pela titularidade na equipe ela aumente, né? Fazendo com que o time jogue mais bola. Então, Carrascal, eu acho que já deu para você. Tchau, até breve. Seja feliz, né, seguindo a sua carreira longe do Flamengo. Uma outra polêmica aqui é Leonardo Jardim, né, depois da partida contra o Cusco, ele deu uma entrevista coletiva dizendo que ele precisava renovar a idade média do elenco, né? Então, a diretoria teria que contratar jogadores com uma idade mais baixa, ali na casa dos 25, 26 anos, né? Lembrando que, de acordo com os cientistas aí, todo jogador de futebol atinge o ápice, né, da forma física e técnica ali por volta dos 30 anos. O Leonardo Jardim deu essa declaração dizendo que queria rejuvenescer um pouco o elenco. Aí, um dia depois, o que a diretoria do Flamengo faz? É brincadeira, né? Eles renovaram o contrato do Alexandro, que já está em declínio físico e técnico, né? Um jogador que ganha 1.800.000 para nada, né? Simplesmente o Flamengo achou que era melhor renovar, sendo que o reserva dele, né, que é mais novo, que é o Ayrton Lucas, eu acho que ele consegue ser pior ainda do que o Alexandro. Então o Flamengo tentou aí uma contratação do Kaique Bruno, chegou a fazer alguns contatos aí com o staff do jogador, mas o Pedrinho falou lá de BH, não tem negócio, né? Ele vai renovar
com o Kaique Bruno, valorizado, foi convocado pela seleção brasileira para alguns amistosos, não foi para a Copa, todo mundo sabe, mas é um jogador para o próximo ciclo de Copa do Mundo, ele com certeza será utilizado. E aí o Flamengo vai e me renova com o Alexandro. Ô José Boto, para que renovar com o Alexandro? Sem necessidade nenhuma de renovar com o Alexandro. Podia muito bem buscar outros laterais esquerdos, não precisava ser um lateral esquerdo brasileiro, né? É impossível que no mercado sul-americano aí não tenha um lateral esquerdo com potencial. É impossível. José Boto, você está brincando com o dinheiro do Flamengo? Que é isso, cara? Pelo amor de Deus, né? Já tem algumas polêmicas, né? Dizem que a relação do José Boto com o elenco do Flamengo não é lá essas coisas como se passa, né? Então ele toma essa atitude de renovar com um jogador que no início do ano o Alexandre já tinha falado que ele estava cogitando ir para uma liga que tivesse uma competitividade menor, né? Porque todo mundo sabe, o calendário do futebol brasileiro é algo de maluco, né? E a gente sabe que o Alexandre é igual o De La Cruz. O De La Cruz, ele não consegue entregar fisicamente, ele tem problemas físicos. O Alexandre também tem problemas físicos, então eu acho que De La Cruz, Alexandre, Saul, são jogadores que o Flamengo poderia negociar, né? Alexandre tinha contrato até o final agora de 2026. Olha, agradeço os serviços prestados, pode ir para a Arábia, pode ir para Estados Unidos ou para alguma outra liga, pode ir para o Chipre, que nem o Davi Luiz fez, mas não renovar com o jogador. Nada contra o jogador, tá, gente? Isso daqui é uma opinião minha, nada contra o jogador, mas ele não consegue entregar o que o Flamengo precisa. Então, para que renovar? Quase 2 milhões de reais por mês. Impossível isso, é inconcebível, né? E o Ayrton Lucas ganha quase 1 milhão. Para que também? Para que continuar com os dois se os dois não conseguem entregar? Para que continuar com o De La Cruz se o De La Cruz também não consegue entregar? Saul, a mesma coisa. Contra o Cusco, o Saul e o De La Cruz erraram praticamente tudo o que tentaram. Todo mundo é sabedor que eles têm problemas físicos. Então, para que segurar esses jogadores? Não precisa. Bom, infelizmente, né, a renovação do Alexandre já está sacramentada, né? O jogador vai assinar o contrato após a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo, né? E o Flamengo segue aí de olho no mercado, né? De acordo com informações aí apuradas nos últimos dias, o Flamengo deve pegar aí um reserva para o Pedro, né? Um ponta e um volante, né? Mas também tem algumas saídas aí que podem acontecer, como Everton Araújo, jogador, né, cria da base, vem se destacando aí no time, e de acordo com informações veiculadas na Europa, o Bayer Leverkusen está de olho no jogador. Bayer Leverkusen que está ali para acertar ou não acertar com Felipe Luiz. Hoje saiu uma nova notícia dizendo que Felipe Luiz está quase certo também com o Mônaco. Então, as duas equipes aí, o Mônaco e o Bayer Leverkusen, disputando o Felipe Luiz. E Everton Araújo, né, está sendo monitorado bem de perto pela diretoria do Bayer Leverkusen. É um jogador aí que é um ativo do clube, pode sair, pode render um bom dinheiro para o Flamengo, né? E eu acho que o Flamengo vai perder um pouquinho,
né, da jovialidade, né, de jogador ali com uma idade mais baixa, né, mas infelizmente isso daí é o cenário do futebol, né? A gente tem que vender para conseguir comprar alguém mais à frente. Então eu acho que o Flamengo vai se desfazer do jogador, né, e vai voltar a carga ao Danilo, né? Na minha opinião, eu acho que o Flamengo deveria ir com carga total em cima do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, ele tem possibilidade de fazer um grande mundial, vai ficar muito valorizado. Já sabendo disso, a equipe do Zenit falou que só conversa sobre uma transferência do jogador após o Mundial. Se antes eles recusaram uma proposta de 35 milhões de euros, após o Mundial, se o Luiz Henrique realmente fizer um bom Mundial, que eu acredito que ele vai fazer uma excelente Copa do Mundo, vai se valorizar demais e vai ficar inviável aqui para o futebol brasileiro, né? Então ele deve continuar na Europa. Mas se eu fosse o Flamengo, se eu fosse a diretoria do Flamengo, eu iria com tudo para contratar o jogador, porque os nossos pontas, eles não fazem gol, né? O Luiz Araújo e o Plata, né, pela direita, não fazem gol. Raramente sai alguma coisa de bom. Na esquerda, o Bruno Henrique, ele só consegue fazer gol quando ele joga centralizado, né? E o Bruno Henrique tem uma dificuldade muito grande em jogar de costas para o zagueiro. Então, jogar centralizado para ele é muito difícil. O Everton Cebolinha, né, já está aí quase que de malas prontas para sair do Flamengo, mas mesmo assim não consegue entregar gols, né? E o Samuel Lino, apesar de ter subido bastante de produção nas mãos do Leonardo Jardim, não é aquele atacante que faça muitos gols, né? Então o Flamengo tem essa deficiência aí, que os nossos extremos não fazem gols, né? Os gols são quase que majoritariamente feitos pelo Pedro, né? O nosso centroavante, nosso 9 bolado, que também deve ganhar aí um jogador para ser concorrente dele, né, essa disputa pela artilharia, né? O Flamengo deve trazer ali um 9 para ser reserva do Pedro. Bom, falei muito, trouxe aqui algumas polêmicas, algumas opiniões pessoais minhas sobre contratações e dispensas do Flamengo. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir novamente para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e um forte abraço. Saudações rubro-negras.